Associado. São mais de 1.500 empresas credenciadas em todo o Brasil oferecendo descontos e benefícios além de sorteios mensais. Faça parte você também do Clube de Vantagens Boa Viagem. Boa Viagem, mais que um plano, credibilidade. A Clínica Doutor Hérnia chegou a Campos dos Goytacazes, uma franquia referência no tratamento da hérnia de disco e dores na coluna, sem cirurgia, com eficácia comprovada cientificamente e milhares de pacientes atendidos em todo o Brasil. Cada tratamento é personalizado, utilizando técnicas modernas, seguras e não invasivas, que devolvem sua mobilidade e qualidade de vida. A Doutor Hérnia tem um espaço moderno e acolhedor, dedicado ao cuidado de quem sofre de dores na lombar, cervical ou nas pernas, oferecendo tecnologia, segurança e atendimento humanizado. Descubra um novo caminho para viver sem dor. Rua Barão de Miracema, 175, Centro. Telefone 22 997 93 7509. 8h24 em Campos. Voltamos com o Folha no Ar ao vivo, aqui pela Folha FM, ao vivo também pelo Face, YouTube, Instagram. Você que comenta, que curte, compartilha aí, segue a gente. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. São 8h24, estamos ao vivo no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar e também de Radmed Diagnósticos por Imagem. Olha, hoje Campos tem previsão de uma véspera de feriado aí quente, máxima de 30, mínima de 21, com predominância do sol. Não há previsão de chuva para hoje mais, tá? Choveu durante a madrugada, só conferir aqui, para hoje não tem mais previsão de chuva. Agora aqui no centro da cidade já faz 28 graus. No programa de hoje com Aloysio Abreu Barbosa, estamos num painel debatendo aqui, discutindo e apresentando algumas informações. Já falamos sobre futebol da seleção brasileira, do Brasileirão e da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. E também, claro, Flamengo e Palmeiras e Flamengo, e está exatamente nessa alternação assim, né, entre Flamengo e Palmeiras e Flamengo nessa reta final do Campeonato Brasileiro, que dá uma emoção muito bacana, muito legal para o torcedor, né, acompanhar aí. Tem várias decisões, para quem gosta daquele mata-mata com decisão, eu também gosto, daquele jeito mais charmoso, talvez, sei lá, de uma competição, mas esse de ponto corrido com o equilíbrio dos clubes, ele fica bem interessante, porque você tem várias decisões. Você vê o seu time jogar hoje, torce por ele, mas torce para o adversário perder também. Então, assim, é emoção de decisão. Vamos lá. E aí, Aloysio, agora a gente vira a chave para falar de política, falar de eleições 2026. Eu comentava aqui na abertura do programa, e vou trazer para vocês já fazer as suas análises, e que a pesquisa já captou isso. O que eu estou falando aqui não é também com bola de cristal, é baseado também e nessas pesquisas que você traz sempre para a gente, e de forma elucidativa, muito simples, muito fácil. Fica mais fácil até daqueles que, né, são negacionistas também das pesquisas entenderem esse processo de cada corte e que pode muitas das vezes mudar um jogo eleitoral, mudar uma decisão do eleitor naquilo que ele pretende para depositar nas urnas. E eu falei mudar porque até pouco tempo, se você conversasse com o eleitorado brasileiro, é bem provável que o carrinho de supermercado, que é sempre um fator pesado, é sempre um fator importante numa eleição, fosse o tema principal. Mas como as pesquisas fizeram isso e conversaram com os eleitores, hoje o tema principal me parece ser a segurança. Se a eleição fosse hoje, né, o candidato que conseguisse lidar melhor
e dialogar melhor com o eleitor sobre solução para insegurança no Brasil, trazendo mais segurança, ele poderia conquistar o maior número de eleitores, e que é o objetivo maior de todo político. Ou seja, quem vender uma solução para segurança, na minha opinião, hoje tem mais chance de levar adiante. Com tudo que aconteceu, a segurança, eu vou fazer para você uma que você fez, eu acho que você colocou como pergunta. A segurança é hoje, para a direita, o que Trump foi para o Lula depois de 9 de julho, depois da carta do tarifaço, de 7 de setembro, depois de reunião na ONU, na Malásia e, consequentemente, até a diminuição já de alguns percentuais, principalmente de produtos importantes como o café, naquele tarifaço, Aloysio. Ou seja, diminuindo minha pergunta, a segurança está para a direita o que Trump foi para a esquerda nesse período? Porque mesmo antes da operação do dia 28, a segurança, quando se perguntava qual a principal preocupação, as pesquisas que fazem essa pergunta, não eram todas, né? A Quest, por exemplo, sempre fez. Qual a principal preocupação brasileira? A segurança sempre parecia como principal problema para o brasileiro. Então, não é uma coisa a parte da operação. O que a operação trouxe com caráter de urgência a essa demanda, né? A operação trouxe, jogou isso no ventilador, né? E, assim, muita gente, a maioria da população, apoiando a operação, que deixou um saldo de 121 mortos, entre eles 4 policiais, né? Eu acho, e trago no ponto final de hoje, como a gente debateu ontem com o professor Bertualli aqui em relação à eleição chilena, onde a candidata de esquerda, a Janete Hara, ficou até na frente no primeiro turno, mas o José Antônio Cache, que ficou em segundo, quer dizer, segundo turno, né, vão os 2 primeiros. Se somar os votos dele com o voto terceiro, quarto e quinto, que são de direita, essa lista está praticamente definida para a direita no Chile, né? O segundo turno é 14 de dezembro. E uma das plataformas principais de campanha do Cache é a segurança. Logicamente que o Chile é aquela coisa, né? Você tem uma água a temperatura ambiente. Se você botar a mão na água quente, botar a água na temperatura... Você bota três recipientes com água. Um com água ambiente, um com água quente, outro com água gelada. Se você bota a mão na água gelada, depois na ambiente, vai parecer ambiente, vai parecer quente. Se você bota a mão na quente, depois na temperatura ambiente, vai parecer gelada. Então, tudo é questão de contraste, né? Sócrates vai chamar isso de princípio da antítese, o filósofo grego. Se você sabe o que é quente, parte do frio, né? E vice-versa. O Chile, a violência do Chile é muito menor que a do Brasil, mas aumentou demais no Chile. Aumentou demais. Os homicídios nos últimos 10 anos aumentaram 140% no Chile. Né? Sequestros aumentaram muito no governo Boric, nesses últimos 4 anos, né, que é de esquerda, aumentaram 76%. E a imigração também aumentou muito no Chile, sobretudo a parte da pandemia. Né? Porque o Chile geograficamente falando, ele é um rodapé entre os Andes e o Pacífico, então faz fronteira, é muito comprido, né? Fino e comprido. Faz fronteiras com vários países da América do Sul, inclusive com o Brasil. E da pandemia, e é um país de economia muito acertada. A economia, o Chile é um país, o que o torna desejável aos vizinhos, né? Então houve uma migração muito grande, a partir da pandemia, sobretudo, e sobretudo de venezuelanos. É um problema que no Brasil fica restrito ao estado de Roraima.
né? A gente aqui não convive menos com isso, embora tenha venezuelano aqui no Campos, né, e tal. Mas é mais nas áreas de fronteira, né? E o Cache, como dessa neodireita, né, da direita chamada direita trumpista, digamos assim, que veio ali com o Trump a partir de 2016, né, ela tem esse discurso de imigração muito forte, né? O Cache associa o aumento da violência no Chile à imigração. E tem sido exitoso, né? Ele deve ganhar a eleição presidente do Chile com essa bandeira. E eu trouxe hoje, no ponto final, além do que a gente conversou com o professor Berto Aggio, eu trouxe também a análise, né, de dois outros pesquisadores, o Oliver Stunkel, que é alemão-brasileiro, teuto brasileiro, né, mas nascido na Alemanha, formado na Europa, na Espanha, em Valência, na Universidade de Valência, Relações Internacionais. E é professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, né? E escreve para a imprensa do Brasil e do mundo, muito respeitado sobre isso, né? Ele também afirma que, como o Aggio falou, que praticamente certo que vai ser o Cache, a direita vai chegar ao poder no Chile, né? E ele vai adiante, ele coloca o Stunkel, que, na sequência, o Rodrigo Paes venceu o presidente da Bolívia em 19 de outubro, depois de 20 anos da esquerda no poder. E Javier Milei, que venceu o presidente, mas tinha uma base parlamentar minoritária, que dificulta, né, para fazer as reformas que ele pretende, nas eleições parlamentares agora do dia 26, ele aumentou muito, deu maioria no parlamento argentino, né? Então, essas duas vitórias, mais a que se pronuncia do Cache no Chile, indicam uma guinada não de um país, mas do continente à direita, né? E também trouxe também a análise do Brian Winter, que é jornalista, editor-chefe da revista America's Quarterly, que revista eletrônica, né, dedicada à política, negócio e cultura nas Américas, mas com foco na América Latina e no Caribe, e ele colocou, vou abrir aspas, né? Não acredito que a guinada da direita na América Latina seja mais um movimento passageiro, um típico pêndulo contra os governantes no poder. É algo maior. O crime organizado é hoje a principal preocupação em diversos países. Então, isso dá a dimensão de como a segurança se tornou uma bandeira para o continente, não é uma bandeira brasileira. Agora, o Brasil é de longe onde isso é pior. Né? O Brasil há uma coisa um conceito chamado governança criminal, onde quem dita a lei, quem executa a lei, não é o Estado. São facções criminosas. Pode ser traficante, pode ser milícia, né? 26% do Brasil hoje, da população brasileira hoje, vive sob a governança criminal. Isso vai dar de 50 a 60 milhões de pessoas, né, que vivem sob a lei do cão de milícia e de tráfico. Por isso esse apoio tão grande à operação no Rio, apoio que ele é a maioria em todos os estratos, no Brasil, no estado do Rio, no município do Rio, mas ele chega a 8, quase 9 em cada 10 entre os moradores da favela. E a favela, subentenda-se, vão ampliar a periferia, né? Vai no Santa Rosa e pergunta se é contra ou a favor da operação. Vai no Parque Prazeres e pergunta. Certamente, lá, se precisa for feito, que são áreas que vivem sobre a lei governança criminal, Santa Rosa, então, nem se fala, é chamado de faixa de Gaza para a própria polícia, né? Vai dar isso, 80% a 90% a favor da operação, né? Mesmo com 120 mortos. E a direita pode ser bravata, esse discurso de tiro, porrada e bomba.
Mas é uma solução que parece uma solução imediatista, melhor dizendo, para o problema que ele vive diariamente, né? O fato é que está crescendo no Brasil todo e em nenhum lugar cresce mais do que no Brasil. Você tem uma ideia? O México e a Colômbia, que são famosos no mundo inteiro pelos seus cartéis de droga, a proporção da população desses dois países sob governança criminal é de 9%. É quase 3 vezes menos que o Brasil. Né? E as pesquisas mostram isso. E o Felipe Nunes, CEO da Quest, responde melhor que eu a sua pergunta. Ele acha que vai ser, sim, eixo da eleição de 2026 e, em sendo, a direita leva vantagem nisso. Dialoga muito bem com esse tema, né? Ela me parece que também tem não pode falar assim, a direita toda é assim, não. Nem a esquerda toda é assim. 2 temas que eu vou trazer. A direita, bandido bom é bandido morto. E aí não é toda a direita, talvez a mais extrema, que adota esse termo. Mas me parece que eles conversam muito bem com isso. Já a esquerda, não, nem tanto. E aí vem aquela coisa da esquerda de que o bandido é na verdade, um fruto da sociedade, que aí não teve oportunidade e tal, mas também não é toda a esquerda. Me parece que é mais uma ala extremista da esquerda. Quem conseguir conversar melhor com essa coisa... porque nós temos um problema crônico no Brasil e eu confesso a você, Luiz, que eu não sei se isso vai se resolver. Você que computa muito bem aí essa cronometragem para as eleições, nós estamos ao quê? 11 meses? 10 meses e 11 dias da eleição. 10 meses e 11 e 10 meses e 15 dias hoje. 15 dias, então são 10 meses e 15 dias. O que nós não resolvemos nos últimos, sei lá, 40, 50 anos, 40 anos, 20 anos, assim, mais... 10 meses, 14 dias, menos 40 minutos. Pronto. Você acha que a gente vai resolver em 10 meses, 14 dias e menos 40 minutos? Mas aí, então, só, desculpa, perdão. Desculpa. Não, eu que lembrei do final. E seria como anunciou, ameaçou o governador Cláudio Castro, que já tem mais novas 10 mega operações como esta, que foi realizada agora, recentemente no Complexo da Alemão e da Penha, para os próximos meses. É isso que nós vamos encontrar pela frente para resolver o problema, e isso pode dar palanque para essa direita, e mais do que dar palanque, pode reconduzir a direita de novo ao governo federal? A Quest trouxe uma nova pesquisa ontem, dos governadores, do consórcio de governadores. Castro é o que está melhor visto hoje pela população. Castro, até a operação, de mentira, estava morto. Estava apanhando de Rodrigo Bacelar na Alerj, apanhando de Carlos Portinho, que disputa vaga com ele para cantar ao Senado, no PL, né? E aí apanhando na segurança pública, né? Castro estava... hoje, assim, eu sempre trago pesquisas aqui, divulgadas, né, que eu tenho acesso à íntegra, mas eu tenho informação, não tive acesso a essas pesquisas, mas tive informação que em pesquisas internas, Castro passando até Flávio Bolsonaro para o Senado, depois da operação. Então não dá para duvidar da popularidade disso. Né? Não dá para duvidar da popularidade disso. Agora, assim, porque eu falo por experiência empírica, tá? Eu conheci Goiás, andei bem para Goiás. É um estado seguro. O que existe no Rio, eu no Rio de Janeiro, eu não faço, e assim, eu falo, todo mundo está comigo, não faça. Eu não uso celular na rua, não disponho, não uso, e não abro carteira na rua. Eu falo isso, você só faz em espaço reservado. E em Goiás você anda tranquilo, cara. Você anda tranquilo.
Caiado, estou falando Goiás, porque Caiado é um dos governadores, né, candidatos a pré-candidatos a presidente, né? Paraná também, que é Ratinho Júnior, que é outro pré-candidato, né? Também você tem uma sensação de segurança muito maior do que no Rio e São Paulo, né? No entanto, o concorrente mais competitivo até aqui das pesquisas mostram a presidente Tarcísio, que é um estado que sofre com insegurança tanto quanto o Rio de Janeiro. O problema, assim, eu falei da questão do Chile, falei de geografia, né? Que é um país comprido, fino, é um rodapé entre os Andes e o Pacífico. O problema, digamos assim, a virtude e o problema do Rio é tipo assim, São Paulo, a periferia está fisicamente distante da área nobre. Entendeu? Está distante, é um planalto, né? O Rio, a comunidade do morro está encostada na Zona Nobre. Entendeu? Então, no Rio, isso é mais essa segregação física entre a área periférica e a área nobre, que existe em São Paulo por questão geográfica, não existe no Rio, entendeu? É por isso que, assim, também a grande riqueza do Rio, que é essa democracia na praia. É a democracia que chama democracia da praia, né? Se você for no Equador, eu pego para no Equador. Ali está a galera do Pavãozinho. Entendeu? Dos comunidades de morro do Rio de Janeiro, entendeu? Então, há essa aproximação. E vamos combinar também, né? Essa determinação do Supremo Tribunal Federal na pandemia, de que não poderia entrar a comunidade sem alteração do Supremo, a verdade é a seguinte: desses 117 mortos, na operação do dia 28, falando só dos criminosos, né, porque policiais também foram 4, 60% desse pessoal é de fora do Rio. O Eduardo Paes falou isso em março, é verdade. O Rio virou resort de bandido. Entendeu? Virou resort de bandido. E não só porque o Rio é um local bonito, de praias e tal, papai, nesse sentido, mas porque ali no Alemão e na Penha, a verdade é que eles se julgavam intocáveis. O discurso vendido, você tem várias gravações falando, vem para cá, que aqui ninguém põe a mão em você. E realmente a gente viu o custo que foi para entrar lá, né? 2.500 homens armados da Polícia Civil e da Polícia Militar, né? Agora, a esquerda tem que enxergar a realidade. Não dá para você dizer que um bandido trajado de uniforme camuflado, colete tático, coturno militar, com fuzil de assalto, granada, drone com bomba, tática militar, treinado como guerrilheiro urbano, é uma vítima da sociedade. Não dá. Não dá. Né? Não dá. É uma falácia da esquerda, né? E ontem teve uma derrota sobre isso no Congresso Nacional. Passou a PL, não que o governo mandou, mas alterada por Derrite, que é secretário de Segurança de São Paulo, de Tarcísio, aí já movimento eleitoral, se licenciou da secretaria para ir para a Câmara para poder fazer isso, né? E também como Castro pré-candidato ao Senado, né, por São Paulo. Castro pelo Rio e ele por São Paulo. E alterou, derrotou a esquerda, derrotou o governo teve uma derrota. O seu projeto foi alterado pelos critérios da direita, né? Certamente, não arrisco nenhum em dizer que é onde Lula pode perder a reeleição, né? Ele já sangrou popularidade, intenção de voto para o ação do governo, depois, porque também
Lula e Bolsonaro têm umas coisas semelhantes, né? Tem muitas diferenças, mas tem semelhanças também. Uma delas é aquilo que Romário uma vez falou de Pelé: calado é um poeta. Lula podia ter ficado quieto. Ele foi chamar a operação no dia 4 de matança desastrosa. Eu não vou entrar na discussão de ordem moral sobre. Eu acho que moralmente, quem bate palma para a morte de 121 semelhantes precisa rever os seus conceitos, rever qual é o seu Cristo. Né? De que Cristo nós estamos falando. Né? Agora, que operação é que os traficantes eram treinados, fortemente armados, ofereceram resistência, que mataram policiais, isso não há a menor dúvida. Né? Uma ação de força é necessária. Se houve exagero em execução, desde o primeiro momento eu falo, cabe a perícia julgar. Agora, não dá para tapar o sol com a peneira, né? E outra coisa, como eu falei no início, para fechar, Nogueira, até para tentar caminhar para o final, a aprovação em todas as pesquisas no Brasil, no estado do Rio e no estado do Rio, a aprovação majoritária da maioria da população à operação. Essa aprovação chega a quase 9 em cada 10 nos moradores de favela, que é o eleitor tradicionalmente de Lula. Entendeu? Olha o tamanho do problema eleitoral. Se está sendo assim no Chile, e o Chile perto do Brasil é a Suíça, você imagina aqui no Brasil, assim, tem um potencial enorme de custar a reeleição de Lula, né? Eu assim, tenho amigos e pessoas que eu respeito na esquerda que acham que a segurança pública não vai ser. Inclusive, trouxe um deles, o Jorge Gomes Coutinho, no sábado, um artigo a 8 mãos entre mim, ele, o William Passo, estatístico, e o Hamilton Garcia, também cientista político, em que o George coloca que não achava que ia ser eixo. Eu, com todo respeito, acho que é mais torcida do que fato. Eu acho que ela não vai ser, ela já é. Ela já era antes da operação. Ela agora ganhou um caráter de emergência. Né? E não tem a menor dúvida. Quem fizer operações como essa vai se cacifar, eleitoralmente. Não estou defendendo a operação em hora nenhuma. Sobretudo da maneira como ela fez, mas afirmo, como qualquer pessoa, acho que medianamente enxerga a realidade, que ela era necessária. Você não pode ter uma área onde o Estado não entra. Entendeu? Agora, se ela foi feita porque o Comando Vermelho estava se expandindo para a Zona Oeste, começando a disputar território com milícia. Marielle foi morta não foi por ser lésbica, não foi por ser preta, não foi por ser de esquerda, foi por se meter na questão fundiária da Zona Oeste. O Comando Vermelho estava se expandindo para a Zona Oeste. Essa operação contra o Comando Vermelho pode ter sido essa infiltração que a milícia tem nas polícias, pode ter sido para enfraquecer o Comando Vermelho na Zona Oeste, para favorecer a milícia, pode ter sido. O que a gente tem que ter de vista que ela foi para cumprir mandado judicial, ou seja, o judiciário que emitiu o mandato, e ela foi feita com coordenação do Ministério Público. Ela é institucional. Ela não Nogueira, um ditador que acordou um dia de alveira virada, eu vou matar 100, não. Não é isso, não. Ela foi uma operação de caráter institucional do Judiciário e do Ministério Público. Não, perfeito. Não, eu tinha ouvido isso,
Quando eu ouvi isso a primeira vez, de que a operação foi para enfraquecer o Comando Vermelho em benefício da milícia, olhei para o lado, eu olhei, gente, será que... Porque hoje está tudo muito complicado, né? Você tem os caras que são terraplanistas, os caras que não acreditam na vacina, e eu ouço as coisas assim, primeira coisa que eu falo, vou pesquisar onde isso para saber se é verdade ou não. Não dá para você confiar mais assim de cara, em nada, em absolutamente nada. Claro, tem as fontes importantes, tem as fontes oficiais, você tem uma série de regras aí que impõem e você vai ter certeza daquilo ali logo, né, de primeira mão. Mas quando eu ouvi isso de uma fonte que eu não conheço, eu falei, gente, mas isso é possível? Em que mundo a gente vai estar? E se tiver de fato, Luiz, é extremamente ruim a ponto de que fortalece um outro setor da criminalidade e deixa a situação do mesmo jeito que está ou pior, o que é muito ruim. Agora, são 8 horas e 54 minutos. Quando você trouxe outro número aí interessante, a população da favela, quase 9 em cada 10 aprovou a mega operação. É muito o retrato daquilo que o tráfico virou nos últimos anos. Não é só venda de drogas, não é só tráfico de armas, não. É uma opressão sobre os moradores em tudo. Em tudo. Você não compra uma água da onde o Comando Vermelho ou o crime organizado ali determina. Você não pode comprar um gás da onde eles determinam. Se comprar, morre você, família morre tudo, você sabe lá. E vai muito mais além disso que a gente está falando assim. O que a gente fala é baseado em informações jornalísticas. Você imagina você viver dentro de uma comunidade dessa e da sua internet, a própria água e luz que você recebe, que paga as fornecedoras, você tem que pagar uma tarifa também ao tráfico. Então, assim, é uma opressão, e daí eu acho que vem esse saldo tão grande de aprovação dessa população que mora lá. Você falou ontem aqui, acho que 26%, 50 milhões, 60 milhões de brasileiros que vivem dentro desse complexo modo de viver comandado pelo crime organizado. Pois não. Pois não, pode falar. É dialogar bem com essa questão e tentar encontrar outras soluções, porque se em dados momentos você olha aqui, você tem muito assim a cara da direita e da esquerda. No Rio, por exemplo, que é um estado majoritariamente, pelo menos nas últimas eleições, de direita, conservador, dialogando com essas ações, ou com essa ação. 67% aprova a ação de que não foi exagero. Aí você olha lá e vê nas últimas eleições, em média, de 65% a 70% do estado, né, como conservador votando na direita. Então, ele dialogando com essa bolha. Agora, tem que ter cuidado que se a esquerda, comandada por Lula no governo, que quiser dialogar com essas ações, quiser trazer esse discurso do combate à segurança para dentro do seu palanque, para cima do seu palanque, ele tem que ter cuidado para não perder a sua bolha. Como é que ele vai conseguir fazer isso sem perder a bolha? Porque o que me parece assim, você falou aí, que em comparação aos dois, né, atual e ex-presidente, você tem lá algumas semelhanças assim. Agora, o que me parece, a segurança para Lula, está para Lula, em seus discursos... como convite para o Bolsonaro. Exatamente. E aí, como que arruma esse discurso para conquistar os seus eleitores de volta, aqueles que são os pendulares, como a gente já falou aqui, né, que oscilam de acordo com a solução do problema, podemos colocar assim, sem perder a sua base? Veja bem, a base de Lula, quer dizer, a base de Lula, do PT, qual é a base orgânica? É sindicato, que foi muito enfraquecida com a perda da contribuição obrigatória, né, ali no governo Temer.
servidor público, magistério de uma maneira geral, sobretudo em áreas humanas, estudante de universidade pública, né, sobretudo também em curso de humanas, alternativo, né, bicho grilo, né, LGBTQIA+. E profissionais liberais, alguns deles mesmo militando tendo consultório privado, no caso de advogado, sobretudo de médico, mas que se garante na Previdência no concurso público, né? Porque consultório é o seguinte, parou de atender, você para de entrar dinheiro, né? Tem que ter... Eles buscam o melhor dos dois mundos, né? Mas, assim, é uma base que vai dar aí, em termos de Brasil, né, 15% da população brasileira, 12%, 15%, vai dar isso mais ou menos. A base de Lula, a grande base de Lula, que é muito maior que a da esquerda do PT, é o povo pobre, trabalhador da periferia, porque a conta dele não é ideológica, é pragmática. O que eu boto no meu carrinho de compra com Lula, o que eu boto no carrinho de compra com outros. Acabou, é isso, não tem nada de ideologia. Se Lula fosse de direita e de centro, seria a mesma coisa, né? A conta é o carrinho de compra. Foi o carrinho de compra que elegeu o Fernando Henrique 2 vezes presidente de primeiro turno. Um plano real, né? Foi o carrinho de compra que elegeu, que uma vez eleito, o reelegeu, ajudou a eleger Dilma, já o carrinho de compra estava desandando, mas reelegeu Dilma assim mesmo, ali no Photoshop com Aécio, e foi a comparação do carrinho de compra de Lula com Bolsonaro que elegeu ele 3ª vez presidente da República, né? Esse eleitor não é ideológico, esse eleitor é pragmático, né? E esse é o eleitor que vive sobre essa governança criminal, né? Então, o perigo é iminente, né? O perigo é iminente para Lula. Se não der resposta a isso. Porque virou a coisa no Brasil tá tão assim, tá tão neurótica, tá tão bipolar. Tem que fazer combate direto à ocupação do território. Tem que fazer. Tem que atacar a fonte de financiamento da atividade criminosa. Tem que fazer, por óbvio. Em qualquer lugar racional do mundo, em qualquer política de segurança séria do mundo, as duas não são antagônicas, elas são complementares. Né? Você vai fazer guerra... por exemplo, Segunda Guerra Mundial. Quem venceu a Segunda Guerra Mundial? Foi a União Soviética, que perdeu 20 milhões de pessoas contra a Alemanha, ou foi a Alemanha e a Inglaterra, que diuturnamente bombardeavam as indústrias alemães? Foram os dois juntos. Um sozinho não ganhava sem o outro. Então tem que fazer as duas, tem que atacar a indústria e tem que atacar também fisicamente. Não tem jeito. São complementares, não são... E no Brasil, se você é de esquerda, tem que atacar o financiamento. Se é de direita, tem que botar bandido com fuzil na mão na vala. Entendeu? Essa bipolaridade brasileira, né? O enfrentamento é necessário, sim. Mandado judicial precisa ser cumprido, sim, para qualquer cidadão brasileiro. E é ultra necessário você atacar a fonte de financiamento da atividade criminosa. No Brasil fica isso, né? Tivemos ontem no Congresso, onde a direita venceu. E se a esquerda não acordar, isso pode custar a reeleição de Lula. Lula, vamos recapitular. Lula não vinha bem. Ele, de dezembro de 2024 a julho de 2025, ele estava em queda de popularidade e de intenção de voto, de aproximação de intenção de voto. Ele levanta, a partir da carta de Trump, como você colocou, e todos os fatos depois que você mandou, 7 de setembro, ONU, Indonésia e tal, encontro de Trump e Lula, e ele volta, recupera, né? E ele volta a perder agora, né?
E temos aí a eleição do Chile, que o problema existe, mas é muito menos grave que no Brasil, está definindo lá a eleição do Chile. Nós temos observadores internacionais olhando para o Brasil, para a América Latina, dizendo que isso é eixo. Isso se tornou eixo. E isso está gerando a tomada de direita por voto popular, a tomada do poder pela direita, por voto popular, né? Como tem que ser. Não por golpe, por loucura, né? De gente doida. Mas só para finalizar, na Gravação 93, vamos acabar o programa. Aqui o Pedro de Mello coloca aqui o poder instituído pelo voto, com todo respeito, o poder instituído pelo voto precisa estar presente nos morros e nas periferias. Precisa ter representatividade. Subir o Valdir só para matar é tão somente uma ação mediatista de cunho eleitoreiro. A ação precisa vir com uma série de outros serviços. Pedro, eu concordo com a primeira parte do que você coloca. Lógico que o Estado tem que entrar com tudo, né? Tem que entrar com serviço, né? Agora, o Estado não pode ter seus agentes recebidos a bala de fuzil, a bombardeio de drone, e ter uma outra resposta que não seja violenta. E o uso da violência é prerrogativa do Estado. Não é de facção criminosa, é sempre indesejado. Mas se houver, ela é prerrogativa do Estado, das forças de segurança, das forças armadas em caso de inimigo externo. Ela não é de facção criminosa de milícia. Ela não é de tráfico de milícia. Você esperar também que foram apreendidos 91 fuzis. 91 fuzis. Tem cena de drone bombardeando e matando policiais. Você quer o quê? Que aconteça o quê? Enfim, qualquer um de nós aqui, se for oficiado pela justiça, o Nogueira falou na rádio que o fulano é safado. O fulano vai lá processar Nogueira. O oficial de justiça, o juiz, abre o processo. Vai oficiar Nogueira. O Nogueira responde o oficial de justiça a tiro de fuzil. Mas vai acontecer o que com o Nogueira? Faz isso não, Nogueira, por favor. Tal. Não dá, né? Acorda para a realidade, né? Porque foi isso que aconteceu ali. Pode haver interesses outros? Pode. Mas, volto a repetir, a ação não foi, pode ter interesse, e até escuso, como interesse de milícia, na disputa de interesse fundiário na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que gerou a morte de Marielle, pode. É uma possibilidade que merece ser investigada. Pode ter havido execução? Pode. A perícia tem que apontar, e se houve, quem cometeu tem que ser punido com o rigor da lei. Agora, você ter aquele tipo de recepção para agentes do Estado que vão cumprir mandado é inadmissível em qualquer lugar do mundo. E se você abrir mão de cumprir aquele mandado, você abre mão do Estado. Enfim. E quem não vê isso, me desculpa, além de ser muito ingênuo vivendo no mundo irreal, talvez ilhado na sua sala de estar burguesa de classe média e classe média alta, entregar a eleição de bandeja para a direita presidencial. Como você falou, já são 9h07, temos que encerrar e a gente vai amanhã no feriado fazer uma programação aqui especial. Estaremos de volta na sexta. E se um assunto puxa outro, o outro puxa mais um, né? Tem ainda os impactos aí da prisão de Bolsonaro sendo levado para regime fechado. Hoje ele está, né, com prisão domiciliar. Quais são os impactos, ou quais serão os impactos dessa prisão de Bolsonaro? Como é que vai ser esse resultado aí
desse movimento dessa peça no tabuleiro, né? Ele impacta mais a extrema esquerda, a extrema direita, e cresce o movimento dessa extrema direita com a prisão de Bolsonaro. A direita como um todo sente essa pancada. Como é que vai ser isso? Isso dá mais outro programa, Luiz. Então, eu vou fazer uma pergunta. Bolsonaro tem arma. E se for prender Bolsonaro e ele pegar um fuzil e sair disparando contra os policiais que forem conduzir ele? O Roberto Jefferson. Roberto Jefferson. Com granada. Vamos ficar com um lencinho balançando aqui. Seu Roberto, calma aí que não. Lencinho branco? Isso não tem relativização. Quem levanta a arma contra agente do Estado já era. Tem que ter uma resposta à altura. Sim. Se possível, imobilizar e prender. Se não for possível. Porque, olha só, confronto de fuzil. Falando num tiro de revólver que você olha. Você vê um vulto a 300 metros. Você não tem nem ideia do que estão falando, entendeu? Sim. Não é confronto de revólver de curta distância. É confronto de 300 metros. Você, entendeu? Atira no vulto. Você Perfeito. vai atirar na perna a 300 metros. Não atira na perna a 300 metros. Não. Entendeu? Você faz como no caso aí da boate. A arma curta distância. Você acerta na perna. Agiu muito bem o policial. Sim. Muito bem o policial. Mas ele fez isso com uma arma curta distância. Estamos falando de confronto com fuzil, gente. Isso é confronto de 100, 200 metros de distância um do outro. Entendeu? Enfim, embora haja também indícios de marca de pólvora em corpos que foram encontrados na mata, né? O que indica execução. Aí sim, execução. Perfeito. E aí tem que ser investigado, tem que ser apurado, o culpado tem que ser punido. Não é, fechando o que você está falando aí, não é o tiro na cabecinha prometido lá pelo Wilson Witzel, o ex-governador caçado aí também. Não é, mas não pode ser o tiro na cabecinha do oficial de justiça que for oficiar qualquer pessoa, quando o juiz determina. Perfeitamente. É isso que não pode ser. Não é nenhuma coisa nem outra. Perfeito. Entendeu? Exato. E aí é que tem que ser assimilado aí por esses comentários aí, porque pela população que está lá dentro do calor do caldeirão, isso já foi assimilado há muito tempo. Aloysio, bom dia para você, bom descanso aí no feriado, se for possível, e estaremos de volta aqui na sexta-feira, 7 horas da manhã. Também vai ser legal sexta-feira, essa coisa de direita, esquerda. Sexta-feira, desculpa, vamos trazer 2 convidados que eu queria que você falasse. Por favor. Vamos trazer 2 convidadas, né? A Débora Pontes, que é filiada ao Novo, advogada, e a Guiomar Valdez, historiadora, professora do IFE. Vamos falar um pouco sobre eleição, né? Sobre essas coisas, tudo que debatemos aqui, não sobre futebol, mas sobre eleições, sobre aqui no aspecto regional, no aspecto estadual, no aspecto nacional, né? Talvez até falar um pouco desse movimento da América Latina, que parece estar acontecendo, essa guinada direita da América Latina, né? Pela visão de uma mulher de direita, conservadora, que é a Débora Pontes, e a visão de uma mulher de esquerda, progressista, que é a Guiomar Valdez. Vai ser legal, vai ser bom, imperdível. Vamos aprender um pouco com elas. Opa, oportunidade que a gente não pode desperdiçar. Valeu então, Aloysio, mais uma vez, bom dia para você, bom feriado, a gente se vê na sexta-feira. Fala pra Beto aí que eu não faço mais programa com você não, agora eu vou botar Beto de âncora, você vai ficar técnico. Vamos ver o resultado primeiro. Aí você vai botar presidente e senador. Boa. Valeu. Um abraço. Valeu. Obrigado a você, obrigado aí, Beto. Valeu, até amanhã então, até sexta, se Deus quiser. 9h12, fechamos aqui o Folha no Ar, de volta sexta às 7 horas, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar
também de vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por imagem. A gente tem sempre aquele posto de confiança